Irmãos, a Bíblia ela é bem clara acerca do que é seguir a Jesus. E ela nos apresenta o significado disso e que ele deve ser espontâneo em direção a Jesus, com a renúncia do eu e até a morte, certo? E até a morte é literalmente é estar disposto a morrer pela causa do Evangelho. E é a partir desse princípio que a gente vai dar continuidade esta noite. O texto a qual a gente vai meditar é Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Diz o seguinte: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Bom, muitos de nós nem sempre entendemos o que significa ser cristão e seguir a Jesus. O pecado, ele afetou a raça humana e ao indivíduo como um todo. E não existe uma solução que seja parcial, o que isso quer dizer que não traga consequências dolorosas para o problema que o pecado causou. Nós sabemos que, por consequência do pecado de Adão e Eva, veio a queda e nós nos encontramos na situação que estamos hoje, a depravação total, a sociedade em degradação, em queda, em declínio. E, mediante a palavra, o que nós entendemos é que houve uma solução para isso, que é o sacrifício de Jesus. E ela é extremamente radical. Amém? E Cristo aqui, no texto que nós lemos, ele apresenta essa solução e ele é bem claro, a apresentá-la. Então ele vai exigir algumas demandas. Ou seja, demandas significa exigências, pedidos, que vêm da parte de Cristo para os seus seguidores. Então, a impressão que nós temos, irmãos, é que se nós entendêssemos o que Cristo requer de nós aqui, o número de seguidores de Jesus ele seria bem menor. Porque se nós olharmos para as pesquisas do IBGE nos últimos anos, a gente vê que o número de evangélicos ele aumenta, Mas ele aumenta por quê, irmãos? Se nós olharmos as igrejas em que a maioria desses evangélicos estão, não há ali um verdadeiro evangelho, um evangelho de cruz sendo pregado. Então há uma contradição aí, Há algo de errado aí. E existem muitos conceitos acerca de quem é Jesus, Acerca do que é o evangelho, do que é a fé cristã. E conceitos errados. E é aqui que nós precisamos voltar aos princípios básicos da nossa fé. O que Jesus exige dos seus seguidores? O que ele exige de mim, o que ele exige de vocês, o que ele exige da sua igreja, do povo a qual ele elegeu, a qual ele escolheu. Então, são 3 demandas que Jesus faz aqui nesse texto, no que nós lemos. A primeira dela é que se nós quisermos ser cristãos, segui-lo verdadeiramente, teremos que estar dispostos a sofrer por ele, pela causa do Evangelho de Jesus Cristo.
E engana-se quem pensa que Cristo ele veio trazer uma vida de paz, né? Uma vida tranquila, uma vida sem sofrimento. Nós sentimos na pele diariamente que não é isso que Cristo veio trazer. A primeira coisa que Cristo diz é que por causa dele nós deveríamos sofrer, que nós iríamos sofrer. No versículo 34 ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, não devemos pensar que Cristo veio trazer paz à terra. Até porque ele mesmo diz que veio trazer espada. Mas o que é importante nós nos atentarmos aqui é para o que ele não quis dizer com isso. Para a gente não cair em contradição e pensar que Cristo é o demônio. Enfim, quando ele diz que não veio trazer paz, nós não estamos querendo dizer que Jesus não trouxe paz de maneira alguma. Até porque ele trouxe paz entre nós e Deus, né? Nós estávamos separados e ele nos reconciliou com o Senhor. Ele nos deu novamente o acesso, né, ao trono da graça. E assim, permitindo também que nós venhamos a ter paz com o nosso próximo, com outras pessoas, certo? E como isso se deu, irmãos? Através do sacrifício de Jesus. Sacrifício para pagar a nossa culpa, né? E o castigo que nos era merecido e justo, né? Quem era para estar ali éramos nós. Então, irmão, mas o alvo dele, quando ele diz que não veio, na verdade, trazer paz à terra, é que na sua primeira vinda, o que era que os judeus aguardavam? O Messias, né, que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, que viria estabelecer o reino de Israel. Só que eles esperavam um rei, assim como Davi, que via, né, com seu poderio, com a sua força, libertado dos romanos. E Cristo não traz esse tipo de paz que eles esperavam, né? Então, Cristo não veio resolver todos os problemas civis, sociais. Cristo não veio solucionar guerras. Cristo veio trazer salvação. Cristo veio anunciar as boas novas. E o que foi pregado naquela cruz, né, a mensagem, ela se estende de geração em geração e nos alcançou. E aqui estamos testificando dessa verdade, certo? Então, tanto os judeus como em nossos dias, a gente tem sido nos apresentado, na verdade, um Jesus que é um arauto da paz, né? Tem aquela pombinha branca do Espírito Santo, né? Os quadros que Jesus está com aquele olhar sugestivo, parece um pobrezinho, né? Um serzinho, né? Como diz uma certa canção aí, né? Pobrezinho, nasceu em Belém. Então, irmãos, não é isso que Jesus vem trazer. Cristo, ele não veio resolver todos os problemas, ele não veio trazer soluções para guerras. Se ele quisesse fazer isso, ele estalava um dedo e tudo se transformaria em paz, né? Ele traz paz no sentido de que ele nos reconciliou com Deus. Certo? Dando continuidade ainda no versículo 34, ele diz: eu vim trazer espada. O que Cristo não está dizendo? Ele não está dizendo que veio fundar uma religião baseada na violência, como existem algumas. O Felipe até deu um exemplo aqui hoje, né, da conversão verdadeira. E nós sabemos que existem religiões que exigem a conversão de pessoas por base da violência, né? E aí vem os muçulmanos, o hinduísmo. Ele não quis dizer que devemos nos armar e lutar contra o resto do mundo. Ele não quis dizer que devemos usar a espada para convencer e converter os infiéis à força. Esse trabalho é do Espírito Santo. O nosso trabalho é anunciar
as boas novas de Jesus Cristo. O que ele quis dizer com a expressão "eu vim trazer espada à terra" é que por causa dele, por causa do seu nome, haveria muitos atritos entre pessoas, nações, e que a pessoa de Jesus Cristo seria o motivo de discórdias, polêmicas e inimizades. E qual a razão disso acontecer? É a apresentação de quem ele é. Como é que Jesus se apresenta para nós nas Escrituras, irmãos? É difícil de engolir um homem nascido de mulher que diz: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Olha, sem mim, vocês não podem ir a lugar algum. Vocês não podem fazer nada. Então, irmão, ele diz que é o Filho de Deus. Isso é duro para homens com coração corrompidos entender. Ou seja, a espada que Jesus veio trazer, ela não é para ferir os outros, né? Ela não é para ferir o mundo, mas a espada que Cristo disse que veio trazer, ela na verdade é para ferir aqueles que são os seus seguidores, irmãos. E glória a Deus por isso. Né? Versículo 35. Essa espada é o resultado de quem é Jesus. É o resultado da sua mensagem, da forma como ele se apresenta. E ela é tão profunda que ela corta até mesmo os laços familiares e mais afetivos que se possa existir entre homens e mulheres, filhos, esposo, marido. Essa espada, irmãos, ela faz separação, até mesmo dentro de nossa própria casa. O que Jesus está dizendo é que o que ele é, o que ele representa, causa atrito entre as pessoas. E esse atrito, ele não é um atrito entre ímpios, ele é um atrito entre crentes, ele é um atrito que se estende dentro dos nossos familiares, da nossa casa. O versículo 36, ele diz: isso é a primeira demanda que a gente está falando, né? A primeira exigência, o primeiro pedido que Cristo está fazendo. O versículo 36 ele diz: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ele disse que haveria inimigos dentro da nossa própria casa, da sua própria casa. O que ele está dizendo aqui é que há pessoas que vão odiar tanto a Jesus, que vão odiar tanto essa mensagem, a ponto de que se o seu filho, se o seu esposo, se a sua esposa, se a sua filha se convertem a Cristo, o ódio que eles têm por Jesus, ele é maior do que o amor que sentem pelo da própria família. E a gente vê isso ao longo da história, quando a gente vê relatos, né, da igreja antiga, nos livros, em que quando os cristãos, quando os homens se convertiam, suas próprias esposas os entregavam. E aí vem as suposições, né, até de Paulo, né, por ser fariseu, supostamente era casado, e existe aquela coisa de ter sido abandonado por isso, mas a gente não tem comprovação disso. E o que acontece, irmãos? Que nos nossos dias ocorre esse tipo de coisa. Se a gente for a países comunistas, se a gente for a países de maioria muçulmana, existe essa perseguição onde as famílias, até mesmo por medo de represárias, né, quando um membro se converte, eles são abandonados, eles são entregues. Então, quem quiser ser discípulo verdadeiramente, quem quiser seguir a Jesus, tem que estar disposto a sofrer por ele. Essa é a exigência, a primeira demanda de Cristo.
E a segunda demanda, né, que Jesus faz, ela é ainda mais radical. Porque Jesus vai exigir de nós um amor supremo. Ele exige amor supremo à sua pessoa. E aqui a gente nos remete, claro, ao primeiro e maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou no Antigo Testamento, não terás outros deuses diante de mim. Versículo 37 e 38. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ser digno de Jesus, irmãos, entre aspas, porque nós não somos dignos de nada, mas ele nos remiu, né, nos dignifica para recebê-lo, é merecer o seu amor, é merecer a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Eu sou de fato cristão de tal maneira que Jesus, ele não vai se envergonhar de mim, ele não vai se envergonhar de você. Isso é ser digno dele. Mas ele exige que nós dediquemos a ele o amor supremo. E aqui, o amor supremo é aquele que deve ser maior, que Cristo deve estar acima de qualquer outro amor que você possa ter. Ele deve ocupar o espaço do seu coração, acima de qualquer outra coisa que esteja ocupando. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos, né, abandonar as nossas famílias. Ele não está dizendo que o esposo, a esposa, os filhos, as filhas devem deixar de arcar com as suas responsabilidades familiares, né? Ele está dizendo que essas responsabilidades, né, elas não podem ser depositadas nessas pessoas e deixá-lo de lado. Ele não está dizendo que nós devemos passar todos os nossos dias, a nossa vida, dentro da igreja e negligenciar as nossas responsabilidades lá, né? Então, o que ele está dizendo é que o amor a ele deve ser supremo. O que ele está dizendo é que nós devemos amá-lo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Até porque somos passageiros, certo? Então, os laços terrenos, eles também são passageiros. E o que é que permanecerá eternamente? Os laços com Jesus Cristo. Amém? Coloca em Mateus 12, do 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então, o que Cristo está dizendo é que todo aquele que o obedece, todo aquele que dedica a ele seu amor supremo, todo aquele que o segue, esses são os seus familiares e esses são os laços que serão preservados, certo? Versículo 38 de Mateus 10. Ele diz: e quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Cruz aqui está relacionado ao que eu falei no início, né? A renúncia do eu, que deve acontecer diariamente, das minhas vontades, né? Dos meus desejos carnais, que muitas das vezes são contrários àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para as nossas vidas.
E tomar a cruz para seguir é exigido por ele. E nada menos do que isso, irmão, é exigido por ele. Nada menos. É estar disposto a renunciar ao seu eu, a seguir em direção a ele e a morrer por ele. Versículo 39. Aí aqui a gente vai iniciar a terceira demanda ou exigência. E essa é ainda mais radical do que as outras duas. Ele diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Achar a vida significa, nos nossos padrões, né, ser bem-sucedido profissionalmente, realizar todos os nossos desejos, só que, na nossa ótica, na nossa visão, é fazer isso de acordo com os padrões do mundo, né, da cultura secular, da atração pecaminosa que a nossa carne tem por estas coisas. Significa você fazer tudo o que quiser, só que Deus, em momento algum, ele vai ser prioridade nesse tudo. Em momento algum você consultou a ele. Em momento algum você tomou as decisões junto com ele. Ele não participou de nada. Você fez tudo segundo a sua vontade. E aí você acha que está ganhando a vida. Porque a vida para nós, muitas das vezes, é aquilo que nós conseguimos enxergar diante dos nossos olhos. Aquilo que está aqui, que é passageiro. Mas isso não é vida. Não no sentido que Cristo está exigindo de nós. Ou seja, você pensa que ganhou a vida, mas no final você perdeu. Coloca em Lucas 12, do 16 ao 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Então disse, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O cara é insensato, como a palavra diz, arrogante, né? Então, irmãos, é ilícito trabalhar, é ilícito estudar, almejar conquistas profissionais? Não. É lícito, irmãos. Só que tudo quanto nós formos fazer deve ser feito para a glória de Deus. E o Senhor tem que ter participação nisso. Jesus, ele deve ser o centro. Amém? E aí ele vai continuar, né? Todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Quem perde a vida vai achá-la. Qual a diferença aqui, irmãos? Para a primeira, é que você vai fazer todas as coisas. Você vai se realizar profissionalmente, você vai realizar os seus desejos, né? Aquilo que você tem como vontade, desde que não seja contrário à vontade de Deus. Só que, dessa vez, Jesus será o centro. Dessa vez você compreendeu que deve ser feito para a glória de Deus, que deve haver propósitos nisso, certo? Então você vai viver para Jesus. E para nós concluirmos, a gente vai perguntar com que direito Jesus exige essas coisas.
Porque se nós olharmos para quem Ele é, nós estamos falando de fé porque cremos no unigênito, no Filho de Deus. Mas imagina uma pessoa que não professa dessa fé, irmãos, ouvindo Cristo dizer, um homem que era comum, filho de mulher, filho de José, filho de Maria, carpinteiro. Aí o cara chega e diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. O que pensar, irmãos? Esse homem é louco? Ele é doido? Ou ele é o próprio Deus? E cabe a nós decidirmos esta noite, irmãos. Porque Jesus, irmãos, exige essas demandas de nós, porque Ele é o próprio Deus. Porque Ele é o Filho de Deus que entregou-se à morte de cruz, para nos reconciliar com o Senhor e para nos dar paz com o Senhor e vida eterna. Então Ele não pode exigir nada menos do que isso. É um direito dele. Toda a autoridade lhe foi dada, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o ungido do Senhor. E as perguntas que ficam é, somos dignos dele? Valorizamos a vida eterna que ele nos prometeu? Que para ser proporcionado a nós ele teve que morrer? Ele teve que encarnar em figura humana? Ele teve que padecer? Ele teve que sentir as mesmas dores que nós sentimos? Ele teve que ser humilhado até a morte de cruz? Nós valorizamos essa vida eterna que ele nos prometeu? E aqui a pergunta mais importante: ele tem o primeiro lugar em nossos corações? O Senhor está em primeiro lugar em nossos corações? Ou todos os dias nós estamos quebrando o primeiro mandamento? É só graça mesmo, né, irmãos? Nós precisamos todos os dias repensar a nossa declaração de fé, irmãos. Repensar por que nós estamos seguindo. O que é que nós estamos esperando dele mais do que ele já fez, do que ele já prometeu e do que ele vai realizar? Porque nós cremos nisso. O que nós precisamos como seguidores é ser cristãos, irmãos, nos moldes que Cristo é. No mínimo, nós temos que buscar viver uma vida de santidade e procurar ter um caráter semelhante ao dele. E ele nos dá todo o auxílio para isso, porque temos a sua palavra e o Espírito Santo de Deus, para nos constranger ao arrependimento, para abrir os nossos olhos acerca destas coisas. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e louvo o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Que bênção, né? A gente fica feliz vendo nosso irmão crescendo no Senhor.